mais simples, eu, por exemplo, poderia ter aqui, né, no primário desse transformador de potencial 13.800 volts e no secundário, como eu falei para vocês, 115 volts. Isso daqui poderia ser aplicado ao serviço de proteção ou medição. Claro que o transformador viria com classe de exatidões diferentes a depender do serviço. Então, aqui eu só tenho uma condição. Eu entro na tensão, sai essa tensão. Respeitando-se essa relação de transformação aqui, né, de 120. Vamos ver uma outra situação aqui. Uma outra situação que a gente vai ter vai ser essa situação aqui, ó. Nessa situação, a gente tem duas bobinas secundárias. Por quê, gente? O que eu expliquei para vocês no início da aula? 1, 2, bobina 2. Naturalmente, aí por que isso acontece? Isso pode acontecer por dois motivos. Eu posso ter aqui uma bobina 115 volts, outra bobina aqui 115 volts, só que essa daqui é um TP, por exemplo, de classe de exatidão 0,6 P. E essa daqui 0,3 P. O que quer dizer esse 0,6 P, gente? 0,6 P é exatidão, é o erro máximo que ele vai transportar entre a tensão que ele está coletando lá no primário e a tensão que ele está coletando no secundário. Como eu falei para vocês, o transformador de potencial de medição, ele vai ter uma exatidão menor que o transformador de potencial, por exemplo, de proteção. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser para serviço de proteção e esse aqui poderia ser, por exemplo, para serviço de medição. Ah, eu entendi, bacana. Só que, como eu falei para vocês, isso aqui poderia ser também para tensões diferentes. Eu poderia ter aqui uns 115 volts. Poderia ter aqui, por exemplo, 220 volts. Os dois para medição ou os dois para proteção, a depender da finalidade que eu teria lá no meu sistema. Então, o ponto importante que você tem que entender é o seguinte. Eu vi numeração separada aqui na frente, quer dizer que é uma bobina independente. Bobina independente, ok? Essa daqui, gente, é uma situação interessante. Porque aqui, ó, ela é um pouquinho diferente daquelas outras. Por quê? Eu tenho aqui, vocês estão enxergando um número na frente? Não estou enxergando. Por quê? X1, X2, X3. Isso aqui é o que a gente chama de bobina em derivação. A bobina em derivação eu tenho uma só bobina, porém com várias derivações. Então, se eu pegar X1, X2, eu tenho, por exemplo, 115 volts. Se eu pegar X1, X3, eu tenho, por exemplo, 220 volts. Normalmente, gente, no transformador de potencial, se eu pego mais bobina, eu estou pegando mais potencial. Então, sempre a menor bobina, menos potencial, mais bobina, mais potencial. Tranquilo? Então, essa é uma bobina em derivação. Então, eu vou pegar sempre o par, X1, X2 ou X1, X3, a depender da tensão que eu quero secundária. Lembrando, gente, que se eu estou pegando X1, X2, a relação de transformação que eu estou pegando, ela é qual? Por exemplo, 13,8 kV por 0,115 kV. Se eu pegar X1, X3, é outra RTP. RTP 2 é 13,8 dividido por 220. Tá? É outra relação de transformação. Então, o mesmo transformador de potencial pode ter múltiplas relações de transformação de potencial. Esse outro camarada aqui, ó, ele vai ter todas aquelas associações. Então, ó, ele vai ter uma bobina, ele vai ter outra bobina e ele vai ter outra bobina. Isso daqui, muito possivelmente, né? Esse daqui é para serviço de proteção, esse daqui é para serviço de medição e esse daqui é para serviço de medição também, né? Ou seja, esse aqui vai para um medidor que é para uma função e esse é para outro medidor que é outra função. E aqui eu vou ter derivações. Aqui está a indicação de polaridade e cada bobina, lembrando, bobinas diferentes, cada uma vai ter a sua indicação de polaridade. Perfeito? Então, a tensão subiu aqui, ela vai subir aqui, aqui e aqui. Tá? Claro que reduzida da relação de transformação de potencial. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu pego uma tensão e aqui eu pego outra tensão. A depender de qual a tensão que eu quero no meu secundário.
E esse daqui, gente, é um caso bem interessante, bem peculiar, que ele é um pouquinho diferente, só que é um TP muito comum. É muito comum de você ver em subestação, então é importante que vocês tenham atenção. Esse aqui é um transformador de potencial, né, que você pode ter múltipla relação de transformação de potencial, da mesma forma. Só que se você observar, ele tem uma coisinha diferente desse cara aqui, ó. Ó, esses aqui estão saindo reto, tá vendo? Esse aqui, ele tem uma cruzadinha aqui, ó. Ele tem uma cruzadinha. E essa cruzadinha é a chave. Por que, Hilton? Esse transformador de potencial, ele, por exemplo, se ele é 13.800, ele pode dar 110 volts ou 220 volts. Ah, Hilton, por quê? Nesse caso, eu posso fazer o que a gente chama aqui de associação de bobina secundária. Então, eu posso fazer uma associação de bobinas. A depender da maneira que eu faço essa associação, eu posso ter ou o 110 ou o 220 volts. Como assim, Hilton? O que acontece? Cada bobina dessa, quando eu chego 13.800 volts aqui, ó, nesses terminais, né? Cada bobina dessa, a bobina 1 e a bobina 2, vai ter nela 110 volts, tá? 110 volts. Então, cada uma tem 110 volts nela quando eu tenho 13.800. Então, essa placa, eu posso fazer uma associação das bobinas. Essa associação, ela pode ser uma associação série ou uma associação paralela. Como assim, Hilton? Eu consigo ligar essa bobina em paralelo com essa ou essa bobina em série com essa? Vai depender de como eu vou fechar isso daqui.